vamos conhecer o cenário 1 possível na sua prova para o concurso de professor da Secretaria do Estado do Pará, Secretaria de Educação do Estado do Pará. Olha, a gente viu 2 cenários possíveis, né, no vídeo 1, e a gente viu que é possível que a banca dê só um tema, como tradicionalmente faz, ou cenário 2, que a banca apresente um tema e ideias a serem abordadas. A gente já sabe de onde alguém tirou essa ideia, lá do edital, quando ele fala em sequência dos argumentos. Sem dúvida nenhuma, o primeiro cenário é muito mais difícil, porque o examinador vai lhe dar um tema e você, a partir dele, vai ter que decidir a sua tese, decidir quais são os seus argumentos e a sequência em que esses argumentos estão. Se isso acontecer na sua prova, se a Consulplan lhe der o tema e mais nada, você vai fazer assim, olha para o slide. A estrutura da redação sem roteiro, que é o cenário 1 que a gente está imaginando para a sua prova. Você vai ter que fazer uma introdução que é um parágrafo. Este parágrafo de introdução, eu não vou dizer quantas linhas ele deve ter, tá? Não engesse, não aprisione o seu texto. Mas, em regra, este parágrafo de introdução deve ser menor do que o de desenvolvimento. Não vai fazer uma introdução de 12 linhas e um parágrafo de desenvolvimento de 4, porque aí você vai inverter a lógica, não é? Então, ele tem de ser menor do que o parágrafo de desenvolvimento. Umas 5, 6 linhas são mais do que suficientes para a gente fazer uma boa introdução, mas não é um engessamento, tá? O importante é só que ele seja menor do que cada um dos parágrafos de desenvolvimento. E ele é um parágrafo com 2 frases, com 2 períodos. Na primeira frase do parágrafo, você apresenta o tema sobre o qual você vai discorrer, que é aquele que aparece em negrito, como lá o que a gente analisou no vídeo anterior. No segundo período, na segunda frase, você apresenta a tese. A diferença entre o tema e a tese, eu vou escrever uma coisa aqui, não se assuste, depois eu vou apagar. A diferença entre o tema e a tese é que o tema é aquilo que todos sabem. Todos sabem que esse é o tema. E a tese é aquilo que eu acho. Eu acho que isso é a tese. Essa frase que vem aqui adiante é a tese. Na hora de fazer o rascunho, você pode pensar usando todos sabem que e eu acho que. Mas na hora de passar limpo, claro, por isso que eu disse, eu vou escrever e depois eu vou riscar, você risca isso. Então, todos sabem que, se o tema da redação for a questão da água, da escassez de água no Brasil e no mundo, então você pode dizer, todos sabem que, na hora de passar limpo, risca, só vai ficar essa frase que está aqui. Ó. Todos sabem que a água é um bem finito e precisa ser economizada. Todos sabem disso, né? Isso é o que todos sabem. O tema é aquilo que está no domínio da informação. Eu acho que, na hora de escrever, risca isso. Eu acho que é dever de todos, do Estado, da sociedade e do cidadão, lutar para a preservação da água potável no mundo. Então, na hora de escrever, vai ficar a água é um bem finito e deve ser economizada, a economia de água deve ser dever do Estado, da sociedade e do indivíduo. Entendeu? São 2 frases, uma para apresentar o tema, outra para apresentar a tese. Eu só indico isso para vocês porque alguns têm dificuldade em identificar o tema e a tese, né? E é preciso que esses 2 elementos estejam claramente apresentados no parágrafo de introdução. Então, isso é só um caminho, assim, é um atalho para a gente saber realmente que há tema, que é o que está no domínio do conhecimento, portanto, todos sabem que, e a tese, que é aquilo que está no domínio da opinião, por isso eu acho que. A sua redação ainda deve ter um desenvolvimento.
esse desenvolvimento deve ter 2 ou 3 parágrafos. 2 parágrafos já está bom, tá? Eu pessoalmente prefiro, e o corretor muito provavelmente vai concordar comigo, eu prefiro 2 argumentos bem trabalhados a 3 argumentos superficialmente desenvolvidos. A questão não é quantidade, é qualidade da argumentação. Os seus argumentos podem usar as seguintes estratégias argumentativas. Você pode fazer retrospectiva histórica no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se você for fazer essa contextualização histórica, essa retrospectiva histórica, eu aconselho você a fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é a contextualização aí da argumentação. Em outro parágrafo, você pode fazer relação de causa e efeito, ou então causa em um parágrafo, efeito em outro parágrafo. Você também pode usar o recurso da comparação. Você pode comparar por 2 coisas semelhantes ou 2 coisas contrastantes. Pode ser comparação por semelhança e ou por contraste. E você também pode apresentar exemplos. Exemplos é sempre bom, vou botar 5 estrelas aqui, porque exemplo é sempre bom a gente usar pelo menos em um parágrafo do desenvolvimento da nossa dissertação. Ele torna o texto mais concreto, que a dissertação é um texto muito conceitual, muito abstrato. Quando a gente exemplifica, pronto, dá um oásis assim no meio do deserto para quem está lendo. Esses parágrafos devem ter uma certa simetria entre si, de tamanho, tá? Uma certa, não vou dizer total simetria, mas alguma simetria, uma certa simetria em relação ao tamanho. Eles devem ser, cada um dos parágrafos de desenvolvimento deve ser maior do que o parágrafo de introdução e eles devem ter uma certa semelhança quanto ao número de linhas. Então, não vou fazer um parágrafo com 12 linhas e outra com 5. Não vou, de desenvolvimento. Eu posso fazer um com 10 e outro com 8, tudo bem, eu já está valendo. Não precisa ter 9, 9, 10 e 10. O que eu não posso ter é essa discrepância muito grande, tá bom? E nestes parágrafos você vai argumentar. Argumentar em defesa da sua tese. Então, vou voltar a ela. Se a sua tese é de que a economia de água deve ser responsabilidade do Estado, da sociedade e do indivíduo, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Um para o que o Estado deve fazer para economizar, para promover a economia de água, o que a sociedade coletivamente deve fazer e o que cada indivíduo deve fazer isoladamente. E aí eu já prevejo 3 parágrafos de desenvolvimento, certo? Na conclusão, você vai fazer um parágrafo. Ele normalmente é um parágrafo pequeno, pode ser menor do que o parágrafo de introdução, porque você pode fazer a conclusão de 2 maneiras. Obrigatoriamente, você vai ter que reafirmar a tese. Olha só como é bacana isso aqui para a gente mesmo avaliar o texto e se ele tem coerência ou não. A sua tese está apresentada no parágrafo de introdução e ela deve ser reafirmada com outras palavras no parágrafo de desenvolvimento. Significa que o seu parágrafo de desenvolvimento, de conclusão, o seu parágrafo de conclusão, que é o último, deve começar de forma muito parecida como o seu parágrafo da introdução terminou. Olha só, vou repetir. Na sua introdução, você tem que apresentar a tese. A tese é a segunda frase da sua introdução. Na conclusão, você deve começar reafirmando a tese. Então, a primeira frase do último parágrafo deve ser muito parecida com a última frase do primeiro parágrafo. É muito legal isso, porque a gente tem uma ideia total, assim, se o texto está ou não coerente.
quando isso acontece. A segunda frase do primeiro parágrafo ser muito parecida com a primeira frase do último, que é a conclusão. Além de reafirmar a tese, você pode apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é uma solução para o problema. Às vezes não cabe, né? Nesta redação aqui da água, em que eu falei que o Estado, a sociedade, o indivíduo deveriam atuar, isso já é uma intervenção, então eu não vou repetir o que eu já disse. Mas, às vezes, é possível você apresentar uma solução para um problema que você desenvolveu ao longo do texto. Então, você vai falar sobre o uso das redes sociais, é um tema que daqui a pouco eu vou comentar. E aí, você vai desenvolver aqui que o uso de rede social tem aspectos positivos, mas principalmente negativos. Aí você vai falar do positivo em um parágrafo de desenvolvimento, que é a questão da aproximação das pessoas distantes, mas aí você fala de um negativo, que é o distanciamento das pessoas próximas, e depois você fala de outro negativo, que é a questão da supervalorização da opinião alheia, para validar a própria vida. E aqui você termina dizendo, portanto, há mais prejuízos do que benefícios no uso de redes sociais. Ponto. Para minimizar os problemas decorrentes desse uso, as pessoas devem procurar ter outras atividades. Olha, e eu fiz uma proposta de intervenção, tá vendo? Professora, você fazendo fica muito fácil. Né, gente? Mas tem que fazer, não é? Porque eu faço isso o dia inteiro. Trabalho com isso o dia inteiro. Claro que vai ficar fácil para mim. Na hora da prova, para mim também não é fácil. Mas eu já tenho esse esqueminha, vou direto nele. Então, essa proposta de intervenção, ela é facultativa. Ela é facultativa e ela só vai ser dada se o tema couber. Tá? Então, a sua redação para este cenário 1, vamos lembrar que a gente está trabalhando com o cenário 1, que é aquele cenário em que o examinador só dê o tema. Só dê o tema, não dê os tópicos. Texto motivador ele sempre vai dar. Aí você vai ter que fazer uma introdução, esse parágrafo vai ter tema e tese, depois o desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, depois a conclusão. A gente monta esse texto visualmente assim. Tereza, quero fazer uma pergunta. Vá, me diga, estou ouvindo daqui a pergunta que você quer me fazer. Que horas eu faço a redação? Eu faço a redação antes da prova objetiva ou depois da prova objetiva? Depois. Mas você lê antes. A prova de redação é a primeira que você lê. Na Consulplan, em regra, ela está no fim do caderno de provas. Então, você pega o caderno de provas e o caderno de provas começa com a prova objetiva. Primeiro a prova de conhecimentos gerais, depois a prova de conhecimentos específicos e lá no final a redação. Então, estou dando uma orientação. Quando você pegar o seu caderno de prova, lá no dia do seu concurso, você vá logo para o fim. Não leia nada da prova objetiva, vá direto procurar o tema da redação. E aí você vai ler o tema antes de ler os textos motivadores. Entendemos isso? Isso é importante. Porque às vezes a gente lê o texto motivador antes e fica muito preso a ele. Na hora que vem o tema, a gente já está aprisionado no texto motivador, não consegue ampliar, não consegue sair do texto motivador. Então eu quero que você leia o tema da redação, antes de ler os textos motivadores. E lendo esse tema, você já comece a pensar em possibilidades para a sua redação, já comece a pensar em que tese eu vou discorrer. Então, se é a questão do uso de armas químicas na guerra civil na Síria, eu vou dizer que esse uso é cruel e que deve ser monitorado e evitado pelos estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas. É uma tese, tá? Então, eu já olho o tema, já penso sobre ele, dou uma análise, o que é que ele quer de mim, né? A democracia na era digital, ações efetivas de cidadania, o que é que ele quer de mim, que eu associe a internet à democracia, como é que eu posso associar isso, porque são ações que as pessoas vão fazendo, são grupos que vão se formando, enfim. Leia o tema
na hora em que você receber a sua prova, o seu caderno de provas. Depois de ler o tema, aí você pode ir para a sua prova objetiva ou então ler os textos motivadores, já para colocar o seu cérebro para funcionar. E reserve um espacinho de rascunho, não é nem um espacinho de rascunho, é um espaço de planejamento na sua prova, onde você vai depositar, porque ao longo da prova objetiva a gente vai tendo ideias. Como a gente já sabe o tema da redação, ao longo da prova objetiva, me dá um clique assim, eu digo, gente, vou falar sobre isso na redação. Reserve um espaço para anotar essa ideia, porque se você não anotar, você vai esquecer dela. Quando chegar a hora da redação, você diz, gente, eu tinha uma ideia maravilhosa, não lembro qual é. Então, reserve um espaço, tem um nome para isso, chama-se brainstorming, que é, literalmente traduzindo, tempestade cerebral. E a gente precisa botar o cérebro para pensar sobre aquele tema. Então, lê o tema, depois de ler o tema, ou você vai para a prova objetiva e fica listando as ideias, ou você já lê os textos motivadores, porque aí você já se situa, e vai fazer a sua prova objetiva. Se aparecer alguma ideia ao longo da prova objetiva, você vai lá no seu cantinho e anota. Depois que você terminar a sua prova objetiva, aí você vai para a redação, para a efetiva organização da redação. E aí eu sugiro que você faça um planejamento antes de fazer o rascunho. O rascunho não é planejamento e planejamento não é rascunho. São 3 etapas, o planejamento, o rascunho e o texto definitivo. Ai, Tereza, é muito trabalhoso. Mas não vai deixar para fazer isso só no dia da sua prova, né? Claro, está que você precisa treinar essas etapas antes da prova. Não adianta assistir a essa aula. Tem que acabar a aula, aí eu vou fazer uma redação, faz a redação, não tem ninguém para corrigir. Tem, sempre tem. Um colega seu que você pode pedir, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Mãe eu não oriento muito tanto, porque mãe costuma achar tudo muito bonitinho, né, que o filho faz. Então, procura uma pessoa que tenha mais objetividade, diz assim, faz um favor para mim, lê esse meu texto, o que você está achando? Mas você tem um checklist, né? O seu checklist a minha introdução tem 2 períodos, no primeiro período eu apresento o tema, no segundo é a tese. É tese mesmo, porque é um ponto de vista que eu vou abordar. O último parágrafo, que é a conclusão, começa de maneira muito parecida como o primeiro parágrafo terminou, e você vai fazendo você mesmo essa avaliação, que a gente tem um protocolo. Ou então pede para alguém. As outras pessoas sempre enxergam os nossos erros, né? Mais do que nós mesmos. A gente fica meio assim, né? Se eu escrevi, para mim era o que eu podia fazer, então para mim tá bom. Mas a outra pessoa vai dizer, olha, isso aqui não ficou legal, isso aqui, você não percebe que você caiu em contradição? É mesmo, preciso de um olhar externo. Preciso de um olhar externo, uma avaliação externa sobre o meu próprio texto. Mas eu oriento você a fazer um planejamento. Olha aí na sua tela e vê como é esse planejamento. Ele é um organograma. Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui, cada figura dessa corresponde a um parágrafo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. O de introdução, que eu sei que vai ter que ter uma frase tema. Todos sabem que... Não vou escrever isso na minha redação, por enquanto é o meu planejamento, eu posso escrever o que eu quiser. Todos sabem que... Essa é a frase tema. Eu sei que... Essa é a frase tese. Na hora de passar limpo, sai isso e sai isso. E aqui é um período, aqui é outro. Essa mesma tese que está aqui vai ter que vir para cá, reafirmada. Posso começar esse parágrafo com o sendo assim. Estou facilitando sua vida, estou dando um bocado de atalho. Portanto, dessa forma, são maneiras de você iniciar o seu parágrafo de conclusão. Aqui você reafirma essa tese com outras palavras. É uma tese reafirmada, são outras palavras, não vai repetir o mesmo que você disse. Aqui, neste desenvolvimento 1, né, que é o segundo parágrafo, é o primeiro de desenvolvimento. Isso aqui é a conclusão.
esse aqui é a introdução e esse aqui é o desenvolvimento. Tereza, mas você disse que pode haver só 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode, esse aqui, se não tiver ideia, você não faz. Tudo bem se a sua redação tiver 1, 2, 3, 4 parágrafos. Mas, às vezes, a ideia se tiver só 3 parágrafos, 5 parágrafos é o máximo, 4 o mínimo, 3 de desenvolvimento é o máximo. Então, digamos que aqui eu vá fazer uma retrospectiva histórica. É uma retrospectiva, né, do tema. Aqui eu apresente as causas e aqui eu apresente os efeitos. E essas causas ou esses efeitos podem vir seguidos de exemplos. Então, eu já penso na minha redação assim, tá vendo? Na hora em que eu monto o texto, eu já abro assim. Então eu posso fazer sobre aquele tema da escassez de água, em que eu havia dito, né, que era dever do Estado, da sociedade e do indivíduo, ia ficar diferente disso aqui. Né? Cada desenvolvimento vai depender da sua tese, claro, porque esses desenvolvimentos estão todos ligados à tese. Mas se o tema fosse aquele tema do bullying, né, discorro sobre o bullying, eu poderia fazer uma retrospectiva que, embora a palavra bullying seja recente, venha do inglês bully, que significa valentão, é antiga a prática de intimidar e humilhar as pessoas, sobretudo em ambiente escolar. E aí eu faço uma retrospectiva. Depois eu dou as causas. Muitas são as causas do bullying. Normalmente o bullying é protagonizado por uma pessoa que tem um perfil X, Y, Z. Depois eu vou dar os efeitos. Quaisquer que sejam as causas, os efeitos do bullying são danosos. E aí eu digo, no contexto escolar é comum que a vítima de bullying apresente baixo rendimento e... Tá vendo? Aí eu vou trabalhando os argumentos. Aí eu posso usar retrospectiva, causa e efeito, se couber no tema. E aqui eu posso propor uma intervenção. Sendo assim, portanto, dessa forma, um dos 3, né? Eu reafirmo a tese. O bullying é uma prática que produz muitos malefícios, ponto. E aí, se eu quiser, eu faço aquela proposta de intervenção. Para minimizar esse problema, deve haver... E aí eu apresento qual é a proposta de intervenção. Então, a minha orientação é que você, mais ou menos, onde houver espaço no seu texto, abra esse organograma, onde houver espaço nele, aqui eu vou fazer outro com 4 parágrafos só, 2 de desenvolvimento. E que você aloque as ideias. Aqui nesse primeiro parágrafo eu vou falar isso, o primeiro parágrafo é decisivo, né? Porque é no primeiro parágrafo... que a sua tese está. E a sua tese é um elemento essencial para o desenvolvimento do seu texto, para o desenvolvimento da argumentação. Aí aqui eu trouxe um modelinho. O uso de smartphones e de redes sociais. Se aparecer isso aqui na sua redação, como é uma palavra estrangeira, a gente vai ter que pôr entre aspas, tá? Aí você imagine que o tema seja esse, o uso de smartphones e de redes sociais. A sua tese seja de que o uso de smartphones e de redes sociais, embora apresente inegáveis efeitos positivos, promove muitos malefícios. O seu desenvolvimento deve trabalhar com efeitos positivos e com os malefícios. Mas a sua tese, preste atenção, é que há mais malefícios do que efeitos positivos. Então, você vai ter que falar 2 malefícios, no mínimo, e 1 efeito positivo, no mínimo. Você vai ter que falar mais dos malefícios do que dos efeitos positivos. Aí você lista as suas ideias. Você lista e no final você tem essas ideias aqui. Ó. Isso aqui vai ter que ficar entre aspas. O smartphone estabelece uma conexão com o mundo em tempo real. E isso é bom porque dá acesso à informação, disseminação do conhecimento, ou pode ser o seu argumento a favor. As redes sociais aproximam os distantes, mas distanciam os próximos. Isso já é um argumento contrário. Há o risco de vício de conexão. Esse vício de conexão tem nomes.
pode ser chamado de FOMO, que é uma sigla do inglês, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, ou uma outra palavra para isso, que é uma palavra nova, nomofobia. Nomobile. É o medo de ficar sem celular, sem conexão. E aí você ainda pode falar de dependência do julgamento alheio, né? Dependência do julgamento alheio. O botão de curtir funciona como uma espécie de validação da sua vida. Então, que seria outro argumento a respeito deste tema. E aí, depois de fazer isso, você pode organizar o seu texto assim, porque você já começa a fazer sabendo como vai terminar. E aí, na hora de escrever, olha, isso aqui é outra possibilidade. Tá? Você pega este tema, essas ideias e aloca. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou distribuir? O que é que eu vou dizer no primeiro parágrafo, no segundo ou no terceiro? Aqui outro tema, a redução da idade penal no Brasil. E aí você tem uma tese de que deve haver redução da atual idade penal. E aí as ideias que você tenha, você pode apresentar no primeiro parágrafo de desenvolvimento qual é a idade penal e onde está prevista, ou isso pode ser o início da introdução. O seu argumento para a redução é de que se há discernimento para votar, o voto é facultativo, dos 16 aos 18 anos. Então, também há discernimento para entender o que é certo ou errado, e a pessoa, a partir de 16 anos, deve ser criminalmente imputável, né, passível de sofrer punição. Você vai falar do uso de adolescentes pelo crime organizado e como isso gera uma sensação de impunidade. Você vai dizer que se houver redução da idade penal, vai haver redução da criminalidade, enfim, são argumentos, aí cada um tem o seu, né? E na hora de escrever, a gente pode fazer assim, olha um exemplo aqui de redação, de estrutura, né? No Brasil, a imputabilidade penal, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é fixada a partir dos 18 anos. Isso eu sei que qualquer um sabe, qualquer um que tiver acesso à internet e consultar a idade penal no Brasil vai saber disso. Então, isso é informação. Eu acho que, depois tira o eu acho que, essa idade deve ser revista com vistas à sua redução, a fim de adequar a norma à nova realidade do país. Essa é a sua tese. Isso é uma opinião. E aí você começa, é notório que... E aí você diz que o adolescente, hoje em dia, já tem discernimento sobre o certo e errado, porque é um sujeito bem informado. E um exemplo disso é o fato de que o adolescente já pode votar aos 16 anos de idade, a própria Constituição admitindo que ele já tem discernimento. Ponto. Além disso, é preciso considerar também que o crime organizado utiliza crianças e adolescentes porque sabe que estes são... Entendeu? E aí você conclui dizendo, sendo assim, percebe-se que é preciso haver mudança na Constituição e no Código Penal a fim de diminuir a idade penal no Brasil. E aqui não cabe uma proposta de intervenção, né? Porque a intervenção que você está fazendo já é a redução da criminalidade. Certo? Entendemos que essa redação dá um trabalho danado, porque dá um trabalho de você decidir qual é a sua tese, de você decidir que argumentos você vai adotar, de você ordenar esses argumentos da melhor maneira possível e de você buscar os conectores. Aqui estou dando de bandeja esses conectores. É notório que, além disso, sendo assim, que já é uma forma de você concatenar as ideias. Já estou dando uns atalhos possíveis para você. Esse é o cenário 1. A banca só lhe dá o tema, não lhe dá mais nada, dá um texto motivador, dá um tema e diz, toma que o tema é teu, e te vira. Né? Você vai escolher a sua tese, você vai escolher os seus argumentos, a ordem que eles aparecem. Há uns atalhos aqui, a gente viu, uns protocolos, né? A introdução tem que ser menor do que os parágrafos de desenvolvimento. Os parágrafos de desenvolvimento devem ter certa, não total, mas alguma simetria de tamanho. A conclusão pode ter um período só.
Olha só, cada um dos parágrafos de desenvolvimento, anota aí no seu protocolo, no seu checklist. Cada um dos parágrafos de desenvolvimento deve ter no mínimo 2 frases. Não quero saber de vocês fazendo lá no dia da prova parágrafo de desenvolvimento com uma frase enorme e um período único, que o seu examinador não tem nem fôlego para ler uma frase longa demais. Então, cada parágrafo de desenvolvimento deve ter no mínimo 2 períodos. A única parte do texto, o único parágrafo do texto que pode ter uma frase só é o parágrafo de conclusão, porque ele pode se limitar à reafirmação da tese. Se você for fazer uma proposta de intervenção, aí você deve reafirmar a tese em um período e fazer a proposta de intervenção em outro período dentro do mesmo parágrafo. Certinho? Mas olha, tem que treinar. Tem que assistir à televisão, ao telejornal, acessar a internet, procurar sites de notícia e já ir treinando o que é que eu diria sobre isso, qual seria a ordem em que eu diria, quais seriam os meus argumentos, que exemplo eu devo usar, porque a Tereza falou que a gente deve usar exemplo, falei mesmo, repito, que o exemplo é um alívio numa dissertação, que costuma ser uma modalidade muito conceitual, tá? Então, este é o primeiro cenário. Daqui a pouco eu volto com o segundo cenário, que é bem mais fácil, porque a banca já pode lhe dar os tópicos, que são os aspectos que ela quer que você desenvolva. E aí, fácil, fácil. Daqui a pouco eu volto.